Graça e paz. Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, né? Nós estamos aí fazendo estudo de alguns livros da Bíblia. Então, se você acessar a nossa playlist aqui do canal, a minha playlist aqui do canal, você vai ver que já tem estudo de escatologia, alicerces firmes, Efésios, Romanos, e agora nós estamos estudando o livro de Gálatas, né? Ou a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vai ser a nossa lição número 15, e nós estamos vendo aí o capítulo 5 do livro de Gálatas. Então, se você for abrir a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, né? Você vai até o capítulo 5, ok, pessoal? E nós não podemos esquecer, sempre que nós estudarmos aí o livro de Gálatas, o contexto deste livro, né? Por que que Paulo escreveu o livro à igreja na Galácia? Por que que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo já tinha visitado a Galácia, ele já tinha passado um bom tempo lá com o pessoal, já tinha evangelizado eles com o evangelho de Cristo, já tinha entregado para eles a liberdade cristã e já tinha ensinado que para eles serem salvos bastava crerem, bastava a fé em Cristo Jesus, bastava eles acreditarem que Jesus Cristo era Deus Filho, vindo aqui na terra como homem. E o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício de cruz, foi o suficiente para pagar, para quitar a nossa dívida para com Deus, para nos redimir dos nossos pecados. Então, Paulo pregou o evangelho verdadeiro, que é esse evangelho que nós podemos somente ser salvos através da fé em Jesus Cristo, ok? Mas aí, Paulo fica sabendo que um outro grupo de judeus vai até a Galácia, pega essa igreja de lá, que Paulo tinha evangelizado, e começa a ensinar outro evangelho. Eles acreditavam em Cristo? Sim, mas para eles, para esses judeus, Cristo não era o suficiente para serem salvos. Eles queriam que eles cumprissem algumas leis judaicas. Então, agora, os Gálatas, ao invés de estar somente debaixo da unção, da direção do Espírito Santo de Deus e do Evangelho, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam também querendo estar debaixo da lei. Porque, segundo esses judeus que foram até eles, para eles serem salvos, uma das coisas que eles tinham que fazer, os homens, eram se circuncidar, né? A circuncisão, para quem não sabe, é o corte da pele do prepúcio masculino. Então, todo homem teria que se circuncidar. Isso era algo da lei judaica. Isso era algo para os judeus e não para os gentios, para pessoas que não são judeus, ok? Então, Paulo, quando ficou sabendo, né, que esse grupo de judeus estava persuadindo a igreja dos Gálatas com essas informações e querendo novamente tirar a liberdade deles e aprisionar debaixo da lei, porque nós já aprendemos aqui também que a lei de Deus é santa, ela é boa, ela é agradável. Mas ela serve para quê? Para duas coisas serve a lei. Primeiro, para demonstrar o quanto Deus é santo, o quanto Deus é justo. E segundo, para mostrar o quanto nós somos pecadores. É para isso que serve a lei. E quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, ela nos leva até Cristo. Cristo e o Evangelho, que são os nossos libertadores, ok? Então a lei serve para nós reconhecermos que Deus é santo, que nós somos pecadores e que nós temos que chegar até Cristo, porque foi Ele que se sacrificou por nós. É para isso que a lei serve, e não para nós ficarmos vivendo debaixo dela, ok, pessoal? Porque nós não somos judeus. Então, sempre que nós estudarmos o livro de Gálatas, nós temos que ter todo esse contexto em nossa mente. E na lição de hoje, na aula de hoje, nós vamos ver praticamente sobre dois assuntos. Um assunto são os altos e baixos, né? O que são altos e baixos? Tem dia que em nossa vida nós estamos muito bem, nós estamos procurando a santidade,
nós procuramos ajudar as pessoas, nós procuramos com paciência perdoar, amar, fazer como se nós estivéssemos sendo Deus ali. Mas tem outros dias que nós não estamos tão bem assim, né? Seja porque alguém nos incomodou, alguém nos perturbou, alguém tirou nossa paciência, alguém fez algo contra nós. E aí nós acabamos, né, falando palavras ásperas, agindo de uma maneira que não é um exemplo cristão, enfim, magoando pessoas, chateando pessoas. Então são dias que estamos bem e dias que não estamos tão bem assim. Então são altos e baixos, né? E isso faz parte do quê? Da nossa humanidade, porque ainda somos seres humanos, vivendo nesse corpo de carne e osso. Então, enquanto nós vivemos nesse corpo, e nós consideramos que é um corpo pecador, nós teremos esses altos e baixos. E o segundo assunto é sobre, muitas vezes, nós temos que saber que nós temos liberdade em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que ministra em nossas vidas. Porém, essa liberdade, ela vem junto com responsabilidade. Então, quanto mais liberdade eu tiver, mais responsável eu tenho que ser. Por quê? Se eu agir com liberdade sem responsabilidade, eu acabo caindo na libertinagem, ok? Então, a libertinagem é algo diferente de liberdade. Então, praticamente são esses dois assuntos que nós vamos tratar na lição de hoje, na aula número 15, capítulo 5, né, do livro de Gálatas, ok? Vamos estar orando para nós darmos início? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és, Senhor, o único Deus vivo e poderoso. Porque Tu és o alfa e o ômega, Tu és o início e o fim, e não há outro como Tu, Senhor. Se eu possa realmente perdoar os nossos pecados, ó Pai, se eu possa dirigir, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor, que nós procuramos a cada dia aprender mais dela. E enfim, ó Pai, que o Senhor possa fazer desse momento que nós iremos estudar aqui mais um pouco da Tua palavra, Senhor, um momento especial em nossas vidas. Um momento onde nós temos contigo, Pai, intimidade, comunhão. Um momento onde o Senhor venha fazer com que nossa mente, nosso coração grave, Senhor, os Teus preceitos, para que nós possamos a cada dia, Senhor, praticá-los, viver neles. Que simplesmente não venha os Seus preceitos, os Seus ensinamentos, ó Pai, entrar em nossa mente e ali ficarem guardados, mas que nós possamos usá-los no nosso dia a dia, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome e para poder ajudar outras pessoas. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, queridos. Então, o título da nossa aula de hoje, né, aula 15, altos e baixos, tá? Bom, como eu falei, há momentos na nossa vida, né, na vida cristã, que nós agimos parecidos com Deus. Somos santos, humildes, pacientes e amorosos, entre outras boas coisas da vida cristã. Mas também há momentos que nós parecemos o próprio Satanás, né? Parece brincadeira, parece uma palavra áspera, mas às vezes é pura verdade. Como exemplo, podemos ver a vida de Pedro, do apóstolo Pedro, né? O próprio Jesus, no mesmo dia, ele, numa hora, parabenizou Pedro e chamou ele de bem-aventurado. Mas depois, né, logo em seguida, Jesus repreendeu Pedro e o chamou do quê? De Satanás. A gente pode ver isso, conferir isso, né? No Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, está no capítulo 16, então do versículo 15 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí, né, respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne
e sangue que revelaram isso a você. Ou seja, não foi a sua humanidade que revelou isso a você, simplesmente a sua mente. Mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, foi Deus através do Espírito Santo. E aí, logo depois, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que ele fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, ouvindo essas palavras de Jesus, do mestre, chamou Jesus à parte e disse, repreendendo Jesus, que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, por aqui, por esse exemplo, a gente vê como Pedro, principalmente Pedro, tinha seus altos e baixos. E essas coisas não acontecem só com Pedro, acontecem conosco também. Então, tem dias que a gente sai do sério, tem dias que a gente perde o controle, a gente pensa, age, fala, sentimos coisas que, na verdade, um cristão não deveria sentir. Então, o texto de hoje vai nos mostrar esses altos e baixos, tanto do apóstolo Paulo, quanto também lá dos crentes, dos cristãos da Galácia. E o texto de hoje está em Gálatas capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 15. E diz assim, mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas, se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, tá? Então esse é o texto, de Gálatas 5, do 11 ao 15, que nós estaremos vendo hoje. Alguns princípios desse texto. Então, o primeiro dele, nós podemos ver claramente aí que Paulo estava defendendo-se de acusações, porque aquele grupo judeu, eles faziam acusações contra Paulo. Então, os mestres judaizantes diziam o quê? Que Paulo ainda pregava a circuncisão. Em outras palavras, eles diziam o quê? Que Paulo não era tão sincero quando ensinava aos Gálatas a suficiência da cruz de Cristo para a salvação. Porque para os Gálatas, Paulo ensinou que a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, era o suficiente para a salvação. Mas, para outros, Paulo ainda pregava a circuncisão. Então, eles estavam pegando, talvez, como a gente viu na aula passada, inclusive, que essa acusação que eles faziam contra Paulo seria do quê? Seria por parte de Timóteo. Porque quando Paulo quis que Timóteo viajasse com ele para Jerusalém, ele circuncidou Timóteo, como nós vimos em Atos 16:3. Mas por quê? Porque Paulo considerava Timóteo um judeu. E como Timóteo era um judeu, o judeu poderia continuar sendo judeu se circuncidando. Mas um gentil não tinha que fazer um ato judeu para a salvação. Então, os gentios não deveriam fazer a circuncisão, não precisam fazer a circuncisão. O ato da cruz de Cristo, o sacrifício da cruz de Cristo é o suficiente para nós crermos e sermos salvos. Já para o judeu, que é uma tradição, que é um costume, é uma lei que eles seguem, então deveriam se circuncidar.
Então, o que acontece? Timóteo era judeu porque o pai era grego e a mãe era judia. Então, ele era judeu. E ele ainda não estava circuncidado quando Paulo conheceu Timóteo. Por quê? Porque o pai era grego e não forçou, né, a circuncidar o filho. Então, o fato é o quê? Que os judeus estavam atacando a moral de Paulo e Paulo estava o quê? Tentando se defender. Então, os judeus pegaram esse fato de Timóteo para falar para os Gálatas, está vendo? Paulo ensinou vocês que não precisa se circuncidar. Mas ele foi lá e circuncidou Timóteo. Como é que ele faz? Ensina uma coisa para vocês, ensina outra para ensina e faz outra coisa. Ele ensina uma coisa e faz outra. Então, dessa forma que os mestres judaizantes estavam atacando Paulo. E aí, né, na defesa de Paulo, a gente pode encontrar nesses versículos que nós lemos aí um ar sarcástico, irônico, né, contra esses mestres judaizantes. Então, a cruz que Paulo pregava como instrumento de revelação da graça e salvação de Deus, onde quem? Onde Jesus, o Messias de Israel, morreu, era uma ideia o quê? Ridícula e absurda para os judeus. Ou seja, era um escândalo para os judeus simplesmente crer que a morte de Jesus na cruz era o suficiente para salvar alguém, né? E para os gregos, né, os literários, aqueles que se dirigiam super inteligentes, isso era loucura para os gregos, era loucura. E Paulo escreve exatamente isso em um dos seus versículos na carta de Coríntios, que é outra carta do Novo Testamento. Então, 1 Coríntios 1, 23, Paulo escreve assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, ou seja, a morte de Cristo na cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, né? Para os gregos, para os gentios. Então, na defesa de Paulo, ele chega a desejar o quê? Lembra que nós lemos em Gálatas 5,12? Queira eu que eles se mutilassem, né? Paulo falando, esses judeus aí, em vez só deles cortarem o prepúcio deles simplesmente se circuncidarem, eles deveriam se castrar, deveriam arrancar fora, né? Se mutilassem. Paulo estava tão bravo, tão nervoso, que ele desejou isso a esses judeus que estavam tentando enganar os Gálatas, né? Então, qual que é o fato? É que muitas vezes nós agimos como Paulo agiu. Nós perdemos a cabeça, o juízo, né? Com os nossos agressores, com aquelas pessoas que estão nos agredindo. Às vezes queremos devolver a agressão da mesma força, do mesmo tamanho. Mas isto não nos justifica, certo? Isto só revela o fato de que Deus é perfeito e santo, né? O nosso Deus perfeito e santo, que ele usa e sempre usou vasos, ou seja, pessoas que são imperfeitas na sua obra. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, não era perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. E Deus nos usa mesmo assim, ok? É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós estamos fracos, caídos, que aí nós deixamos que Deus age em nós, né? Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele se sobressai quando nós estamos fracos, ruins, né? 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículos 9 e 10, fala isso. Paulo escrevendo aos Coríntios. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus falando com Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então Paulo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo falando. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando estou fraco, então é aí que sou forte. Não pelo meu poder, mas pelo poder de Deus. Ok, pessoal? Então, esse foi o primeiro ponto que nós vimos, né? Onde Paulo se defende das acusações. E que muitas vezes a gente, assim como Paulo, nós também saímos do sério, né? E acabamos agredindo uns aos outros. Mas isso não justifica. Bom, o segundo ponto que nós vamos ver aí é o perigo de viver na carne, né? E o que significa viver na carne?
Então nós vivemos na carne quando negligenciamos o Espírito Santo de Deus. Ou seja, colocamos o Espírito Santo de Deus de lado. Nós vivemos na carne quando confundimos liberdade com libertinagem. Lembra que eu falei no início? Então, quando a gente confunde essas duas coisas, que são diferentes, liberdade e libertinagem, nós estamos entrando, caindo, vivendo na carne. Então, Paulo sempre pregava a liberdade, né? Então, a liberdade significa que, como somos cristãos, não vivemos a vida que Deus quer que nós vivamos por causa do quê? De leis, rituais e cerimoniais. Então, a nossa santidade, né? Nossa vida, nossa liberdade não depende de leis, rituais e cerimoniais. Dependemos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Então nós somos livres dessas coisas. O que dá direção, o que norteia a nossa vida é o Espírito Santo de Deus e não código de leis ou até a voz de um líder religioso. Não é isso que nos dá liberdade. Mas a voz de Deus no nosso interior, é ela que nos conduz, é ela que nos dá a liberdade, ok? Mas essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo falando conosco, não significa de forma nenhuma irresponsabilidade. Nós devemos ser irresponsáveis. Então, nós temos que aprender o quê? Quanto mais livres, quanto mais liberdade nós temos, mais responsáveis nós somos ou devemos ser. Podemos comparar com uma criança. Uma criança, ela tem liberdade total de fazer o que ela quiser? Não. Nós, pais, sempre damos o quê? Parâmetros, limites para as crianças. Por quê? Porque a criança não tem responsabilidade. Então, se ela não tem responsabilidade, quem tem são os pais. Os pais respondem pelos seus atos. Então, como a criança não responde por ela própria, ela tem que ter o quê? Limites. Então, não pode ter total liberdade. Então, quando uma pessoa adulta, né, não quer responder pelos seus atos, é porque essa pessoa está abusando, está querendo abusar da sua liberdade. Então, ela age de uma forma o quê? Irresponsável e inconsequente, com libertinagem. Então, Paulo, né, ao advertir os crentes lá, os cristãos da Galácia, sobre o perigo de viver na carne, né, sair do espírito e viver na carne, mais uma vez, Paulo, né, bravo do jeito que ele estava, ele sai do sério e ele parte mais uma vez, né, para aquelas palavras de cinismo. E sem nenhum pudor e sem vergonha, Paulo, ele escreve o seguinte para os Gálatas: olha, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, vocês tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Se vocês continuarem dessa forma que vocês estão, vocês vão destruir uns aos outros, né? É isso que ele está escrevendo, está sendo rude, está sendo uma palavra forte. Então, nós cremos que aqueles dias, né, que Paulo estava escrevendo essa carta aos Gálatas, estavam sendo dias difíceis para Paulo. Por quê? Porque Paulo ele se sentia perseguido, né, tanto pelos de fora quanto pelos de dentro. Né? O que quer dizer de fora e de dentro? Tanto aqueles que já eram cristãos, como aqueles que não eram e queriam perseguir ele. Então, em algum momento, né, ele se descontrola nesse trato, nessa carta para com os Gálatas. Então, 2 Coríntios 11 diz o seguinte, é Paulo falando sobre algumas coisas, né, que ele já viveu, que ele sofreu, que ele passou. Paulo escreve assim: 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a
preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo vivia uma vida realmente sob muita pressão, né? Que de tudo aquilo que ele já tinha sofrido, as perseguições que ele sofria, ainda ele se preocupava com todos os irmãos que ele já tinha ido ensinar o evangelho, né? Por isso que muitas vezes ele não aguentava, né, e saía do sério. Então, ponto 2 é esse, ok? Muitas vezes nós entramos na carne, vivemos na carne. Quando? Quando nós deixamos de praticar a nossa liberdade com responsabilidade e partimos para a libertinagem, né? Ao invés de ouvir o Espírito Santo de Deus e recordar as palavras que já aprendemos do Senhor, nós acabamos deixando tudo isso de lado para fazer o que queremos. Ponto 3. Das profundezas do inferno aos pináculos das regiões celestes. É mais ou menos assim, como se fosse do polo sul ao polo norte. Uma bipolaridade, né? Parece que não é verdade, mas é. O mesmo homem que disse, ou seja, Paulo, quem dera até se mutilassem. Que significa o quê? Que se castrassem, né? Aqueles que estão perturbando vocês. Mas se vocês ficam mordendo, se devorando uns aos outros, chamando os Gálatas do quê? De cães, né? Então, o mesmo homem que escreveu isso, o apóstolo Paulo, ele também disse no mesmo dia o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo, né? Então, mesmo Paulo que escreveu e acusou, desejou o mal para os mestres judaizantes, chamou os Gálatas de cães, depois ele fala que toda a lei se cumpre num só preceito, amar o seu próximo como a si mesmo, né? Então, Jesus, o próprio Jesus, já tinha ensinado a mesma verdade. Que verdade? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, que é muito semelhante a este, é o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui nesse caso, Paulo, né, nesse caso, fala do quê? Daquilo que é mais sublime em toda a palavra de Deus, do amor, né? Então, mas é difícil amar. É fácil falar sobre amor, fácil, mas o difícil é amar. O difícil é você chegar ao lado de uma pessoa que muitas vezes você não conhece direito e ajudar ela. É difícil você chegar a uma pessoa que foi condenada, que era um criminoso ou que fazia algo de ruim e pregar Cristo para ela e tentar dar uma oportunidade para ela, para a mudança de vida dela, né? Então amar, falar em amor é fácil, amar ao próximo como eu me amo, mas praticar isso é difícil. Então, para que a gente dê amor ao próximo, para que a gente consiga praticar esse amor, nós precisamos primeiro receber esse amor, ok? Então, a gente precisa receber mais amor para depois dar mais amor. Porque essa é a ordem correta. Eu recebo e depois dou. Como é que eu posso dar água para alguém matar a sede dessa pessoa se eu não tenho a água comigo? Ok? Então, nós precisamos o quê? Primeiro, nós precisamos abrir o nosso coração para receber o total amor de Deus. Nós precisamos nos encher do amor de Deus. Então é o amor de Deus que nos capacita. É Ele que vai nos ensinar e vai nos capacitar a dar amor ao nosso próximo. Jesus, Ele nos amou tanto, por quê? Porque Ele se sentia e Ele recebia amor do Pai. Mateus 3,17 diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me agrado. Né? Passagem muito conhecida, quando Jesus foi batizado por João Batista. Uma voz do céu, repousou uma pomba sobre Jesus e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Então Jesus recebia muito amor de Deus, né?
Então, ele dava muito amor. Muitas vezes nós falhamos em amar. Por quê? Porque nós também estamos falhando em receber o amor de Deus, né? O amor de muitos que nos rodeiam. Então, muitas pessoas, às vezes, querem nos amar e nós não estamos permitindo. Então, Deus quer nos amar. Porém, muitas vezes, nós não sabemos receber esse amor dele, né? E ele nos ama quando nos perdoa. Deus nos ama quando nos limpa, nos purifica, nos conforta, nos dá alegria, nos guia, né? Nos dá paz. Quando Deus nos renova, Deus nos ama em todas as situações. Então, mesmo quando nós estamos na carne, vivendo na carne, quando nós estamos deixando a nossa responsabilidade de lado, quando nós estamos deixando o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de lado, mesmo assim Deus continua nos amando. Por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Então, eu tenho que abrir meu coração e eu tenho que sentir esse amor de Deus para mim também amar outras pessoas. Ok, pessoal? Chegando ao final da nossa lição, nós precisamos tomar cuidado, então, né, com essas duas lições que nós aprendemos no estudo de hoje. Então, a primeira lição é a seguinte: podemos nos transformar em destruidores da liberdade. Como? Os nossos olhares, com as nossas palavras, né, nossas escritas, nossas vozes, nossos gestos. Por quê? Porque podemos, assim, matar a liberdade, seja na igreja, seja no culto, seja em nosso lar, com atitudes que não provêm de Deus. E a segunda lição, que diz respeito ao quê? Aos nossos momentos, né? Nossos momentos que estamos cabisbaixos, ou nossos momentos que estamos nervosos, irritados, com raiva, né? De ações e reações inapropriadas. E a verdade é que eles são inevitáveis. Esses momentos são inevitáveis. Uma hora ou outra nós vamos ficar desse jeito. Então, cedo ou tarde, um dia ou outro, nós acabamos perdendo o controle e saindo da presença de Deus. Mas pior do que sair da presença de Deus, nosso Pai, é o quê? É não ter humildade suficiente para reconhecer que nós saímos da presença de Deus, que nós erramos, que nós entramos na carne, que nós humilhamos alguém, que nós prejudicamos, que nós chateamos, aborrecemos, né? Nós perdemos o juízo, perdemos o controle. Nós temos que reconhecer que nós fizemos isso. Para quê? Para nos arrepender, para pedir perdão a Deus, para pedir perdão ao nosso próximo, àquela pessoa que nós magoamos, e assim voltarmos a ter comunhão com o Pai. Ok? Então ficam essas duas lições, né? A primeira, que nós não podemos transformar a nossa liberdade em libertinagem e assim magoar as pessoas. E a segunda, saber, ter entendimento que mais dia, menos dia, a gente vai acabar perdendo a paciência, né? E magoar alguém por causa dos nossos altos e baixos. Mas o mais importante é reconhecermos que nós fizemos isso de errado e pedimos perdão para Deus e para essa pessoa, e assim obter novamente o reconciliamento, amar novamente a Deus e essa pessoa. Ok, pessoal? Então, esta foi a nossa lição de hoje, a aula número 15 do livro de Gálatas, né, capítulo 5, versículo 11 ao 15. Espero que, assim como Deus me ensinou, tenha ensinado a você também. Se você gostou, né, deixa seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nas mensagens, nos comentários. Vamos estar orando para encerrar nossa aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradecemos por esse período, por esse tempo, por esses minutos contigo, com a tua palavra, onde a tua palavra realmente nos ensina, Pai, como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Nos ensina, Pai, que nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nos ensina que nós temos liberdade mediante a tua palavra, mediante o Espírito Santo de Deus. E nos ensina, Pai, que nós devemos abrir nossas vidas para receber o teu amor. O teu amor que é incondicional, Pai. E quando nós estivermos cheios desse amor, que nós possamos amar o nosso próximo.
Senhor continue, Senhor, nos protegendo, nos guardando. O Senhor continue nos livrando, Senhor, dos males desse mundo, Pai amado. Das setas e dardos inflamados do inimigo contra nossas vidas. E tudo de ruim possa acontecer conosco. O Senhor envia os teus anjos, dê ordem a eles para acampar ao nosso redor, para nos proteger, Senhor. Para nos levantar quando nós caímos, para segurar em nossas mãos, ó Pai. O Senhor esteja conosco, momento após momento, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu perdão, que o teu amor seja sobre nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado se você ficou até comigo até agora. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para todos.